Essa manhã se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 29 até o versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido e de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus gracioso e bondoso, obrigado pela tua palavra, que foi lida e agora será exposta. Obrigado porque nós podemos falar com o Senhor através da oração. Obrigado, Deus, porque nós podemos cultuar ao Senhor. Neste momento, Deus, de consagração ao Teu nome, nos faça ouvir a Tua palavra, prontos, com o nosso coração preparado, cheio de fé, para que nós possamos, ao ouvir a Tua palavra, ao entendermos a Tua vontade revelada sobre nós, possamos também praticá-la nos dias que se seguirão e viver de acordo com a sua vontade e viver de acordo com o teu santo e eterno propósito. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós temos algumas palavras do vocabulário que causam um arrepio a algumas pessoas. Seja por uma repulsa, por uma... Quer ficar longe dessas palavras, ou seja, por algum tipo de admiração muito grande. Algumas dessas palavras são ligadas a um vocabulário evangélico, que alguns chamam de evangeliquez. Em algumas aulas do seminário, eu fui instruído a, durante as minhas pregações, durante as minhas prédicas, durante a condução litúrgica, evitar o evangeliquez. Porque algumas pessoas talvez não entendam e não percebam o significado daquelas palavras. Um exemplo de alguns evangeliquez: o varão que vai casar com a varoa é um vocabulário evangeliquez. Consagrar também, talvez, em grande parte do nosso conhecimento, seja uma palavra ligada a um meio evangélico, a um meio religioso, que muitas pessoas talvez não entendam o que signifique ou não percebam de fato a sua necessidade. Mas consagrar, meus irmãos, é separar. Consagrar alguma coisa é separá-la para algum uso específico. E eu tenho certeza que, seja de forma religiosa ou não, você já consagrou ou consagra alguma coisa para um uso específico. Talvez alguns tenham aqui aquela camisa do time que está quase dissolvendo, que ele põe para assistir o jogo, porque aquela é a camisa da sorte. Ele só usa aquela camisa para assistir o jogo. Aquela camisa é separada, ela é consagrada para que se assista o jogo. Ou talvez nós tenhamos separado ou consagrado algum utensílio doméstico. O meu irmão ganhou uma faca de churrasco de presente de aniversário do sogro dele. E ele disse que aquela faca só cortaria picanha. Ele consagrou a faca para cortar só carnes nobres, que ela não poderia ser utilizada em carnes que não fossem tão nobres. Mas besteiras à parte, nós temos muitos exemplos de consagração nas Escrituras.
No Antigo Testamento, se nós vamos lá no livro de Êxodo, Números e Levítico, nós temos a consagração do templo. A mesa da propiciação só poderia ser utilizada para a propiciação. O candelabro só poderia ser utilizado para aquilo. Aqueles utensílios e aquelas mobílias, todas foram consagradas para o uso ao Senhor. Nós não consagramos nada aqui, né? Nós percebemos que a estante de partitura que a Lília usa também é usada para dar aula. Essa mesa hoje é usada para a Santa Ceia, mas talvez, quando a gente crescer um pouquinho mais, ela seja usada para colocar o café. Nós não temos mobiliários consagrados na nossa igreja. Mas é necessário um outro tipo de consagração. Um outro tipo de separação. Não mais das coisas, mas das pessoas. O texto de hoje nos fala sobre vivermos uma vida consagrada ao Senhor. Paulo, lá em Atos 18, sai de Atenas depois de um famoso discurso dele, onde uns se convertem e outros não no Areópago, e ele segue na sua segunda viagem missionária para uma cidade chamada Corinto. Está lá em Atos 18, se você quiser chegar em casa, depois marca aí Atos 18 para você ler como Paulo fez para evangelizar aquele povo. E ele fica lá em Corinto mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. E o ministério dele lá foi muito fértil. Ele tinha um modus operandi de missão que era muito interessante. Ele chegava numa cidade e ele logo procurava uma sinagoga, um local de culto dos judeus. E lá, ele pedindo oportunidade, por ser um mestre da lei também, lhe era dada oportunidade e ele mostrava nas Escrituras, a partir do Antigo Testamento, que era necessário que o Cristo, o ungido, o prometido, que nós passamos dezembro e novembro quase inteiro falando que estava vindo, viesse e morresse. E no final do seu sermão ele dizia, e esse ungido que precisa vir e precisa morrer é Jesus Cristo. E ele causava muito problema e muita confusão pregando assim dentro da sinagoga. Mas em Corinto, depois de pregar alguns sábados na sinagoga, e o povo não ouvir muito bem, não gostar muito bem da sua pregação, ele sacode a poeira dos pés, dizendo, foi pregado e agora o evangelho, a mensagem servirá como condenação para vocês. E ele vai para os gentios. Só que o chefe da sinagoga, o líder daquela sinagoga se converteu ao Senhor Jesus e a igreja passou a ser do lado da sinagoga. Abriu a igreja do lado do lugar de reunião dos judeus, que era onde o principal da sinagoga reunia. E muitos gentios que não eram judeus se converteram ao evangelho. Depois de 1 ano e meio, de muita pregação, de muito ensino, tendo chegado, após um tempo, os seus fiéis escudeiros, Timóteo, e esqueci o nome, e Epáfras, se eu não me engano, chega lá com os donativos, ele vai pregar o evangelho mesmo. E ele deixa ali, após 1 ano e meio, uma igreja grande, cheia, com líderes estabelecidos, uma igreja pulsante, cheia de dons, cheia de mestres, cheia de professores, com pessoas com dons de misericórdia, com uma abundância grande de arrecadação, de alimentação, de auxílio, uma igreja como talvez nós estivéssemos esperando muito para ter. Uma igreja que tinha muitas marcas de uma boa e maravilhosa igreja. Só que 2 anos depois que Paulo vai embora, chega ao seu conhecimento uma carta de um pessoal, de uma família da igreja, da casa de Cloe, ou de Cloé. E eles levam uma carta para Paulo com algumas perguntas, algumas questões. A igreja estava, durante o seu momento, o seu processo de vida, e quem aqui é um pouquinho mais velho de igreja sabe que, conforme as coisas vão acontecendo, dúvidas vão surgindo, problemas vão surgindo, e nós precisamos fazer aquele trabalho de cuidado, de manutenção. E a liderança da igreja resolveu pedir conselhos para Paulo. Chegando lá, Cloe e da sua casa, que foram até Éfeso, atrás de Paulo, contam para Paulo que a igreja estava numa situação deplorável. Contei essa historinha toda, porque é por isso que Paulo escreveu essa carta. Paulo escreve 1 Coríntios para responder algumas questões que tinham sido enviadas por ele por carta, e também para
chamar a atenção da igreja por alguns problemas que eles estavam enfrentando, sofrendo e passando, que estavam contra o Evangelho. Os coríntios tinham criado dentro da igreja um espírito divisionista muito grande. Mas o que é um espírito divisionista muito grande? Bom, chegou um momento que tinha um grupo da igreja, o grupo de cá, que dizia assim, não, nós somos de Paulo. Foi Paulo que ensinou para a gente, foi Paulo que pregou, nós somos de Paulo. O grupo de cá já dizia assim, não, nós somos de Apolo. Apolo é mais eloquente, prega melhor, ele fala melhor, nós somos de Apolo. E o grupo lá do fundo, lá talvez a turma da técnica, que é um pouco mais crente, dizia assim, não, nós somos de Cristo. E o outro grupo, que talvez não fosse muito na igreja, falava assim, não, nós somos de Pedro. Então, as pessoas pegaram figuras humanas para se referenciar e criaram divisões dentro da igreja. Ficava aquele puxa de um lado e puxa do outro para resolver as questões, os problemas. E um outro aspecto terrível que tinha acontecido naquela igreja era a invasão da cultura e da forma de pensar pagã e coríntia para dentro da igreja. Imoralidade sexual, problemas com o casamento, problemas de irmãos processando aos outros no tribunal comum, eram coisas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. A tal ponto que um certo sujeito começou a dormir com a mulher de seu pai, com sua madrasta. Paulo, provavelmente abismado, escreve 1 Coríntios para responder essas questões. E o texto que nos foi reservado hoje fala um pouquinho sobre o casamento. Paulo fica o capítulo 7 inteiro falando sobre casamento, sobre o que o marido deve fazer, o que a esposa deve fazer, como eles devem viver a sua vida, e ele chega nesse momento. O tema que nós queremos trabalhar aqui nessa manhã é sobre a importância e sobre a motivação, o objetivo e a vida cristã consagrada ao Senhor. Paulo diz no versículo 29, isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Essa é a motivação de uma vida consagrada ao Senhor. Lembra que consagrar é separar. Aqueles que são consagrados ao Senhor são aqueles que são separados única e exclusivamente para o Senhor. São aqueles que não se utilizam ou não deixam com que os conceitos do mundo, com que as coisas impuras adentrem dentro da sua mente, do seu coração, da sua casa, para levá-los para o outro lado. A motivação de uma pessoa que se consagra ao Senhor, que se separa e se dedica inteira e completamente ao Senhor, está nessa simples sentença: o tempo se abrevia, a aparência do mundo passa. Essa é a primeira afirmação de Paulo ao tratar da vida consagrada. O tempo se abrevia é mais ou menos isso aqui. Nós dividimos, às vezes, a história do mundo em algumas eras. 4 eras. Tive que contar com um dedo aqui, porque eu não coloquei um 4 na minha frente. Criação, queda, redenção e consumação. Criação, há muitos, milhares de anos atrás, quando as coisas foram criadas pelo nosso Deus. Queda, quando os nossos pais, Adão e Eva, caíram ao comer do fruto proibido e em desobediência ao Senhor Deus. Redenção, quando o Senhor Jesus Cristo veio. E nós aguardamos agora a consumação. Se nós pensarmos nesse esquema de organização dos movimentos da missão de Deus na terra, criação, queda, redenção e consumação, está chegando no final. Nós já passamos da metade. E já passamos bastante da metade, já passam 2000 anos desde que Cristo veio e redimiu o seu povo. E agora nós aguardamos a consumação. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Meus irmãos, o tempo se abrevia. Talvez Paulo esteja fazendo eco às palavras de Jesus no seu sermão escatológico, que disse que Deus abreviou os últimos dias para que os eleitos se salvassem, porque seria tão difícil, tão complexo, as tribulações seriam tão grandes que, se possível, eles se desviariam.
O tempo se abrevia. Está chegando, a cada dia que passa, a cada minuto que passa, está chegando o dia do nosso Senhor voltar de forma gloriosa nas nuvens. Seja para todos nós, ou seja individualmente para cada um de nós. Talvez um outro aspecto que nós possamos usar para demonstrar a abreviação do tempo é a rapidez com que essa vida passa. Theo vai fazer 2 anos, agora no dia 14 de fevereiro. Eu estava conversando com a Mirinha essa semana, parece que foi ontem que eu vim para Morungaba pela primeira vez. Eu não trouxe a Bruna porque ela estava com uma barriga enorme e o neném estava quase nascendo. A vida passa muito depressa. Os mais velhos aqui, eles com certeza podem atestar que a vida passa muito depressa. Ontem mesmo eles estavam se casando, os seus primeiros filhos nascendo, hoje já são avós, logo logo bisavós. E o mundo vai passando, e o tempo vai passando, e a vida vai passando. O nosso tempo, meus irmãos, é curtíssimo, e o tempo se abrevia. Nós devemos nos consagrar a Deus, porque o tempo se abrevia. O que é uma motivação? Motivação é aquela força que nos leva para algum lugar. Talvez a motivação seja o combustível. Eu tive uma aula, alguns meses atrás, com um mecânico genial aqui da igreja, né, que o combustível joga, o carro puxa, a bomba de combustível joga a gasolina ou o combustível dentro da câmara de explosão, que explode e movimenta os pistões e faz o carro andar. Essa é a motivação. O carro anda impulsionado pelo seu combustível. A nossa motivação para uma vida consagrada é que o tempo se abrevia. Mas o tempo se abrevia para nós, não da mesma forma com a qual ele se abrevia para aqueles que não creram em Cristo. A nossa motivação de nos consagrarmos ao Senhor reside no simples fato de que nós o conhecemos de verdade. E se nós o conhecemos de verdade, diante da realidade de que o mundo está acabando, de que a nossa vida está acabando, de que tudo está chegando ao fim, não pode ser então comamos e bebamos, que está acabando tudo. Mas precisa ser uma resposta de motivação, de dedicação a uma consagração. Estou falando consagração igual um doido aqui, talvez você esteja querendo saber o que é consagração de verdade. A conclusão desse primeiro ponto da motivação é: não percam tempo. Mas não percam tempo para quê? Não percam tempo para se consagrar. O versículo 29b até o finalzinho do 31 vai nos dizer como é a vida de alguém que se consagra ao Senhor. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, porque o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. A vida do consagrado é essa vida. É uma vida como se não acontecesse. Como se aquelas coisas não os prendessem ali. É uma vida cuja sua motivação está na volta do Senhor Jesus, mas que na prática não se prende, não se segura aos valores e às construções deste mundo agora. O versículo 31 termina dizendo: porque a aparência deste mundo passa. O nosso amiguinho João Ferreira de Almeida não ajudou muito a gente na tradução desse finalzinho desse versículo, dizendo que a aparência desse mundo passa. Ou talvez nós que não ajudamos ele, porque a gente não entende direito o que está escrito aqui. A aparência do mundo é a forma com a qual ele é constituído. É a forma com a qual ele é organizado, são as suas configurações, são os seus parâmetros, as coisas que precisam e não precisam acontecer. Por exemplo, uma configuração do mundo é que tem momentos que nós vamos chorar, tem momentos que nós vamos ficar tristes, tem momentos que talvez nós saltemos de júbilo e alegria por algumas coisas que acontecem. Tem momentos que nós vamos ter, outros que talvez nós não tenhamos tanto. Tem momentos que nós seremos casados,
outros talvez que não mais seremos. Ou que não éramos, agora somos e não mais seremos. E a conclusão de Paulo no juntar de todas essas configurações da vida é: vivam essa vida como se vocês não mais estivessem presos a essas configurações. Mas se você conhece um pouquinho de computador, você sabe que se você tira uma configuração, você precisa colocar outra. Você precisa colocar uma outra organização, outros parâmetros para que a vida funcione, para que as coisas aconteçam. A configuração que Paulo nos propõe é uma configuração de dedicação ao Senhor e à sua obra. Não configurem as suas vidas, não estabeleçam as suas vidas, não setem os parâmetros da vida de vocês como o mundo coloca. Casados, vivam como se já não o fosse. Só que se você prestar atenção, a vida de um não casado, e aqui agora eu estou falando para os solteiros, eu vou até focar o olho nos solteiros agora. A vida dos solteiros crentes não é uma vida desregrada, cheia de bebida, balada, mulheres e homens. É uma vida de consagração ao Senhor. É uma vida de preparação. É o momento onde nós buscamos conhecer mais a de Deus, nos dedicarmos mais numa vida devocional, servirmos à igreja e aos irmãos de forma mais desimpedida, nos preparando para sermos bons maridos, boas esposas e, principalmente, bons filhos. Te deu uma ajuda aí agora, né? A vida daqueles que não são casados é assim. E a vida dos casados também é assim. O que Paulo está dizendo aos casados, o que resta é que eles sejam como se não o fossem. Não é para você, com a sua esposa dentro de casa, sair fazendo as besteiras que talvez muitos que são casados e vivem como não fossem deste mundo fazem. Mas sete as configurações do reino. Que o seu casamento, ou esposa, que o seu casamento não impeça o seu marido de servir ao Senhor, e marido, que o seu casamento não impeça a sua esposa de servir ao Senhor. Pelo contrário, unam-se todos em prol do reino, em prol do serviço e consagração, separação e dedicação ao Senhor. Versículo 32 ao versículo 35, se nossa motivação é que Cristo está às portas, está voltando, que a vida é curta e as eras estão se acabando. Se a nossa vida é uma vida que não deve ser mais configurada pelos parâmetros do mundo, como os homens se organizam, como eles dizem e ditam que as coisas devem ou não devem ser. A vida de uma pessoa consagrada tem um objetivo claro. O versículo 32 nos diz: o que realmente eu quero é que vocês estejam livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. Assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa no corpo e no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao seu marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, prender vocês num laço e amarrá-los, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. O objetivo da vida de uma pessoa que se separe completamente e totalmente ao Senhor é livre de preocupação, servir ao Senhor de forma inabalável, constante e sem distrações. Nós vimos já, então, que a motivação de alguém que está consagrado ao Senhor é de que o mundo está se acabando. De que a vida dele é uma vida que não se configura como as configurações desse mundo, mas os seus olhos estão na eternidade. O seu objetivo, então, agora, é para aquilo que ele foi feito a fazer. O motivo dele respirar, dele existir, dele trabalhar, dele se casar, dele simplesmente ser,
é servir a Deus de forma inabalável, constante e sem distrações. Percebam que Paulo está escrevendo para uma igreja que talvez seja muito parecido com as nossas igrejas. Eu não estou falando única e exclusivamente da nossa igreja, mas talvez do nosso cristianismo como um todo. Uma igreja ou um povo em que os valores de fora já se enraizaram de tal forma em seus corações, que a sua vida talvez seja mais consagrada a outros deuses do que ao próprio Senhor. Paulo está escrevendo para um povo que não tinha vergonha, pelo contrário, se alegravam e batiam no peito em dizer que eles exerciam a liberdade cristã deles, mesmo que os pequenos da fé se desviassem dela. Um povo que se alegrava em dizer que nós temos aqui uma liberdade tal que o fulaninho está dormindo com a mulher do seu pai e está tudo bem. Porque os valores do mundo entraram e transformaram a mente e o coração deles. O objetivo deles não estava sendo mais servir ao Senhor de forma inabalável, constante e sem distrações. Paulo pega o casamento, porque ele está falando sobre casamento, para ilustrar um pouquinho sobre o que ele está dizendo. O que ele está dizendo, basicamente, é que alguém que é solteiro tem mais tempo, tem mais disposição e menos impedimentos de se dedicar ao Senhor. A sua agenda é sua agenda, não é uma agenda compartilhada com a sua esposa e os seus filhos. Mas Paulo não está fazendo uma diferença entre aqueles que são solteiros e aqueles que são casados em valor. Paulo não está nos obrigando ou dizendo a todos nós: não se casem, casar é uma loucura, é pular um balde de água fria, assim enforcar em praça pública. Não é isso. Paulo está ciente de que existe uma coisinha assim, que talvez seja pequenininha, mas que tem um impacto gigante nas nossas vidas, que é o pecado. O casamento, meus irmãos, foi criado por Deus. Foi instituído por Deus antes mesmo do pecado. Lá em Gênesis 2. Adão está vagando pela terra, Deus vê que ele está sozinho. Deus faz ele dormir, tira da costela dele, cria a mulher. E o jeito com a qual a narrativa é construída parece uma entrada de casamento. Adão está parado e Deus traz a sua esposa e entrega nas mãos dele e diz: toma a mulher. Adão vai lá e faz os votos: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Com um único objetivo. Deus criou o casamento para que os dois, no jardim antes do pecado, pudessem servir a Deus de forma mais completa. Porque ele sabia que nós homens íamos dar umas cabeçadas por aí. Íamos esquecer de umas coisas, talvez não ia ficar tão bonito o serviço, tão bem ornamentado, brilhoso, maravilhoso. E aí ele nos deu aquilo que mais nos faltava para que nós pudéssemos servir ao Senhor de forma constante, inabalável e sem distrações. Mas quando o pecado veio, a consequência do pecado ao primeiro casal foi justamente em relação à sua dedicação e à sua consagração. Homem, a terra agora ela vai produzir cardos e abrolhos, ervas daninhas, e você vai comer do suor do seu rosto. Mulher, além de sofrer mais para dar à luz aos seus filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele dominará sobre ti. O que isso quer dizer na prática? Na prática, o que isso quer dizer é que depois que o pecado entrou no mundo, nós temos sempre concorrentes. Seja dentro da nossa casa, seja no nosso serviço, sejamos nós casados ou não, que servirão de desculpa, de concorrência para nos dedicarmos a Deus. E o que Paulo está dizendo? Paulo, ele está olhando para os homens e para as mulheres casadas daquela igreja e dizendo:
não sirvam de pedra de tropeço para o seu cônjuge. Solteiro, tome muito cuidado antes de casar, para que você case com alguém que vai te ajudar a se dedicar ao Senhor de forma inabalável, constante e sem distrações. Se você não encontrar ninguém, é melhor que você fique sozinho, mas fique sozinho, se dedicando ao Senhor de forma inabalável, constante e sem distrações. E aí você pode, talvez, olhar para mim e falar, ok, Paulo, o pecado entrou no mundo, agora nós vivemos depois do pecado, nós estamos lá de cada queda. É isso aí, né? Não tem como casado agora servir ao Senhor de forma inabalável, constante e sem distração. Existe sim, meus irmãos, porque veio um homem que nós celebramos o seu nascimento há pouco e que agora nós meditamos na sua vida, na sua obra, nos seus feitos, Jesus Cristo de Nazaré, que veio para colocar as coisas nos seus devidos lugares, que veio para conquistar os nossos corações jogados, cansados de colher as ervas daninhas e separá-las do meio do campo, para agora termos uma missão única e exclusiva. Pela fé nesse Jesus Cristo, pela fé nesse Salvador, pela fé nesse Senhor, nós podemos viver uma vida consagrada. Nós podemos viver uma vida consagrada como 2, como 1, como 10, se você tiver muitos filhos. Porque é pela fé nele que não só somos salvos, mas que prosseguimos. É pelo sacrifício de Cristo, através do sacrifício de Cristo, pela fé nele, que nós podemos viver uma vida consagrada. Que o nosso casamento pode ser dedicado ao trabalho no Senhor, que a nossa solteirice pode ser dedicada ao Senhor, que a nossa viuvez, a nossa velhice possa ser empregada ao seu serviço. Mas como? Eu falei de se dedicar, falei como é a vida de um consagrado, mas eu não falei o que a gente precisa de fato fazer. Aqui é o momento que nós podemos tirar algumas aplicações. Solteiros, eu me dirijo a vocês agora. Usem o tempo que vocês têm a mais do que às vezes nós que somos casados temos, para se preparar, para servir, para se dedicar. Servir. E não espera que eu vou te dar um monte de coisa para fazer. Que é para você vir aqui de noite pintar as paredes da igreja. A gente não tem nem tinta. E muito menos recurso agora para comprar tinta. Servir ao Senhor é trabalhar no seu reino. É conhecê-lo. É fazê-lo conhecido. É cuidar daqueles que estão sentados nesse banco e que talvez não estejam aqui. É orar por eles, é cuidar deles, é amá-los. Servir ao Senhor, talvez seja dar o pão àquele pequenino, estender o ombro para que um irmão chore, visitar um idoso, um viúvo, alguém que está sozinho, ou simplesmente de longe interceder por ele. É usar o seu tempo para orar mais, para ler mais, para servir mais. Marido e esposa, casados, não seja um empecilho para o seu cônjuge servir ao Senhor. Estava lendo um livro sobre o homem dentro do casamento, que o autor dizia que ele gostava de pensar que ele estava pronto para dizimar, destruir, seja no karatê, no tiro, no boxe, na facada, na peixeirada, qualquer homem que entrasse dentro de casa para ferir sua esposa e seus filhos. Mas um dia ele descobriu que entrava um homem lá e acabava com a vida devocional da sua esposa e atentava os seus filhos. Ele nunca tinha ido atrás desse homem, que era ele mesmo. Não seja uma pedra de tropeço para a consagração do seu cônjuge. Não sirva de empecilho para que ele se consagre ao Senhor, para que ele ore. Pelo contrário, vão juntos. Se Deus casou vocês, Ele casou vocês para vocês servirem ao Senhor de forma melhor.
Orem juntos, sirvam juntos, dediquem o tempo, os recursos, seus filhos, o seu lar, para que vocês possam servir a Deus. Para que vocês possam cuidar daqueles que Deus colocou diante de vocês, para que vocês possam cuidar da igreja que Deus colocou diante de vocês, para que vocês possam avançar o reino de Deus no lugar que Deus colocou vocês. Crentes, eu digo de novo, servir ao Senhor não é trabalhar nos 15, 20, 30, 40, 50, 60 ministérios e programações que a nossa igreja possa ter. Isso também faz parte de servir ao Senhor. Os professores de escola dominical servem ao Senhor dando aula de escola dominical. Mas eu não estou dizendo para você aprender a tocar um instrumento sem ter talento para tocar um instrumento. Da mesma forma que eu não canto sem ter talento de cantar. Mas observe nos seus dias como o Senhor tem te dado oportunidades imensas de servir ao Senhor. Imensas de servir a Ele, de se dedicar a Ele, de cuidar das coisas dEle. O que Paulo está dizendo é: não percam tempo. Não esperem se aposentar, ficar velho, não tem mais nada para fazer, para ir ler a Bíblia, para estudar, para conhecer mais, para ir orar, para ir servir, para ir evangelizar, para ir falar, para ir cuidar, para participar de uma vida cristã genuína. Não configurem a vida de vocês assim. A nossa vida não gira como a vida dos pagãos. Não gira de final de semana em final de semana, de uma bebida na outra, de uma festa na outra, de um rolê no outro, mas gira em torno do nosso Senhor. Nós somos como mariposas em volta da luz. Nós não vamos atrás de várias luzes, mas ficamos em volta de uma luz só. Você quer ter um melhor exemplo de uma consagração? São os atletas. Eu tenho para mim que o melhor jogador de futebol do mundo hoje é o Cristiano Ronaldo. Talvez ele não seja o mais habilidoso de todos, mas certamente ele é um dos mais atletas de todos. Ele treina mais tempo do que os outros. A sua alimentação é regrada para que o seu corpo possa responder bem àquelas necessidades que ele precisa ter. Em outros esportes nós temos pessoas assim. Eu estava ouvindo um documentário de um lançador de futebol americano, casado com a Gisele Bündchen, Tom Brady é o nome dele. E ele é um dos melhores lançadores da liga. Ele tem tantos títulos quanto alguns times têm. E aí o documentário mostrava a rotina dele. Ele come umas gororoba, faz umas vitaminas, bate um monte de negócio, não come gordura, não bebe, não faz um monte de coisa. Ele treina 10 horas por dia os seus lançamentos. Antes de cada jogo ele estuda, ele assiste as defesas adversárias, jogador por jogador, o que eles fazem dentro de campo quando acontecem tais situações e tais situações. Ele passa tempo demais fazendo aquilo que ele precisa fazer para poder jogar bem. Um atleta olímpico é a mesma coisa. Ele trabalha para que nos 3 anos que ninguém vê o que ele estava fazendo, ele consiga aumentar 0,2 segundos a sua velocidade. 1 metro o seu pulo. Ele dedica a vida inteira dele, a sua alimentação, o seu tempo, o seu lazer e todas as coisas para que ele possa fazer o que ele faz de forma melhor. Esse é o melhor exemplo de consagração que Paulo está nos chamando a ter. Deus nos deu talentos, dons, vocações, coisas que nós fazemos e fazemos muito bem. Consagrem-se ao Senhor. Se dediquem a Ele. Use o tempo de vocês, as coisas de vocês, para que vocês sejam livres de preocupações. E possam consagrar-vos de forma desimpedida ao Senhor Deus. A motivação de uma vida consagrada é a brevidade das eras. O dia do Senhor está chegando. E a cada dia do Senhor, Ele fica mais perto. A vida de alguém que é consagrado ao Senhor não está configurada conforme esse mundo. Está com seus olhos na eternidade. E é uma vida que obedece ao Senhor de forma constante e sem impedimentos. Vamos orar? Queria orar por essa igreja, por nós, por cada um de nós, para que a nossa vida seja de fato consagrada ao Senhor.
para que a nossa vida, de fato, Cristo possa manifestar a vida dele em nós, para que nós possamos manifestar aos outros. Deus, ajuda-nos, porque nós precisamos de ajuda, Deus. Talvez nós estejamos como os coríntios. Nós viemos ao culto, servimos ao Senhor em algumas coisas, mas a configuração desse mundo, a aparência desse mundo já entrou tanto no nosso coração, que nós não conseguimos nos dedicar ao Senhor. Não conseguimos nos consagrar verdadeiramente ao Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos com nossa esposa, com o nosso marido, a sermos uma força de motivação maior para que ele se consagre ao Senhor, no lugar de sermos pedras de tropeço. Ajuda os jovens da nossa igreja a utilizarem do tempo que muitas vezes está sobrando, às vezes, para eles, para se dedicarem ao Senhor. Para de forma desimpedida buscarem a Deus. Nós ouvimos, Deus, semana passada, que o tempo não é uma desculpa para que nós possamos servir ao Senhor, porque tempo nós temos. E nós ouvimos hoje, Deus, que a nossa vida precisa ser consagrada e entregue ao Senhor. Deus, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Porque é muito mais gostoso, muito mais prazeroso nos dedicarmos e nos consagrarmos a tantas outras coisas. Deus, nos ajuda. Nós sabemos que podemos, Deus, porque Cristo foi manifesto aos nossos corações. Ajuda-nos, Deus, para que da mesma forma com a qual os discípulos largaram tudo para serem pescadores de homem, nós também larguemos. Ajude-nos, Deus, para da mesma forma, às vezes até que Jonas pregou em Nínive, nós preguemos, nós anunciemos, nós sirvamos. Para que possamos fazer de forma desimpedida, de forma livre, de forma poderosa no Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Terminamos orando como o Senhor nos ensinou. Pai nosso,